A graça e a paz, meus amados irmãos. Hoje nós vamos é, continuar a nossa meditação no livro de Apocalipse e hoje iremos fazê-lo no capítulo 9. Iremos meditar na palavra de Deus no capítulo 9. Eu convido você a abrir a palavra de Deus e juntos vamos meditar nesse texto. Estamos fazendo num formato um pouco diferente do que vínhamos fazendo ao vivo. Algumas semanas vai ser assim, de acordo com a minha disponibilidade, tudinho, o melhor formato que eu vou desejar fazer por causa de algumas coisas da minha rotina, correria mesmo, certo? Então, essa semana a correria foi acima das outras semanas, não que as outras não sejam correria, e aí eu achei melhor gravar, porque à tarde é o momento que eu tenho mais tranquilidade no meu horário da quinta-feira. Então eu peguei a casa mais tranquila também, gravei para vocês. E aí vocês estão assistindo agora, ok? Mas isso não impede, se você tiver alguma dúvida, você falar comigo, você colocar no grupo lá do PG. Ou se você não estiver no grupo do PG, você falar mesmo comigo no privado, fique à vontade, ok? Hoje nós vamos meditar em uma das passagens mais dramáticas de Apocalipse, é o capítulo 9. Tem muita simbologia aqui envolvida, certo? Eu vou ler dos versículos 1 a 12, mas nós vamos meditar em todo o capítulo, então fique à vontade. Eu vou tentar fazer da forma mais simplificada e clara possível, certo? Nós não vamos nos ater versículo por versículo de forma tão, digamos, expositiva como a gente será expositivo, claro, sempre expositivo, mas não de forma tão detalhada como vínhamos fazendo, para que fique mais fácil, certo? Mas se você não entender algum símbolo dessa passagem, você tem a total liberdade de me perguntar e vamos crescer juntos nesse capítulo, certo? Não é um capítulo fácil de se entender, nem fácil de engolir quando se entende, certo? E a gente vai ver por que nós estamos aqui na terceira repetição. Nós sabemos que Apocalipse é um ciclo de 7 repetições de um mesmo evento entre a primeira vinda, a ascensão de Cristo e a segunda vinda do Senhor, o dia, não é? O dia do Senhor, o dia da sua segunda vinda. E são repetições em 7 fases aqui, em 7, nós chamamos de ciclos na teologia escatológica, de 7 ciclos aqui em Apocalipse. E você é muito bem-vindo a compartilhar da metade, estamos na metade do terceiro ciclo, digamos assim, e chegando na metade de Apocalipse. Nós vamos chegar literalmente na metade de Apocalipse, no fim do terceiro ciclo. No final do capítulo 11, estaremos na metade de Apocalipse. Creio eu que na próxima semana vamos terminar esse terceiro ciclo e vamos chegar na metade do livro, ok? Então, hoje nós vamos meditar nesse capítulo 9 e eu vou ler para os irmãos. Eu queria que os irmãos acompanhassem de onde estiver aí na sua casa. Diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente os homens que não têm
o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como rosto de homem. Versículo 8. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão na cauda e ferrão, perdão. Versículo 10. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses, e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abidom e em grego Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda dois ais. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estudo. Obrigado a cada um que está assistindo e contemplando esse estudo. Esteja conosco em mais um capítulo desse livro que recebeu a tua iluminação, que recebe de nós a tua iluminação e recebeu a tua revelação há milhares de anos atrás, mas agora, 2000 anos depois, quase 2000 anos depois, nós temos a oportunidade de contemplá-lo. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, meu irmão, fique à vontade. Vamos meditar neste capítulo. Irmãos, estamos aqui trabalhando as trombetas desde da semana retrasada, porque a semana passada não tivemos. Nós iniciamos aqui as trombetas e assim como os selos do livro, as trombetas também são em 7, e 4 das 7 trombetas diz respeito direto à natureza. A gente viu na semana retrasada que as trombetas vivem, cada uma fere uma parte da natureza, e a trombeta aqui, ela tem um caráter muito mais punitivo que o selo, tanto é que o primeiro selo é o evangelho, é um selo bom, digamos assim, não é? O quinto selo é uma visão, e o sexto selo, né? O quinto selo é uma visão, o sexto selo são as estrelas do céu que caem na terra, como a figueira, quando abalada por vento. Então, é um caráter aqui do juízo final, do grande dia do Senhor. Então, é uma visão do dia do Senhor. E o sétimo selo é uma pausa para o novo ciclo aqui que vai se iniciar. Digamos, um intervalo aqui, um silêncio de meia hora a partir do capítulo 8, para que se inicie a retomada aqui, o recomeço, e agora nós venhamos a aprender na mesma visão, só que agora no terceiro ciclo, as trombetas, certo? Se você está assistindo esse estudo a partir do capítulo 9, você não vai entender muito bem. Eu sugiro você assistir os outros estudos da gente que estão no nosso canal da igreja, que aí vão elucidar melhor para você, certo?
E nós vimos na semana passada, como eu disse, trombetas que vão influenciar diretamente a natureza. Eles vão ferir 1/3 da natureza. Né? O primeiro selo aqui, a primeira trombeta aqui mexe na saraiva e no fogo, né? Ou seja, no gelo e no fogo, no capítulo 8. Então, tem a ver com a terra, vai ferir a terra, 1/3 das florestas. E assim vai a segunda trombeta, a terceira e quarta diz respeito à natureza. Mas, quando a gente chega no versículo 13, do capítulo 8, no último versículo do capítulo 8, diz assim: Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então, a quinta, a sexta e a sétima trombeta, elas diz respeito à humanidade, certo? O capítulo 9 fala de mais 2 trombetas, quinta e sexta. O capítulo 10 ele faz uma pausa para as trombetas, para falar do papel da igreja no meio dessas trombetas, e aí ele vai usar 3 figuras de linguagem. E aí, no capítulo 10 e 11, e aí no final do capítulo 11, nós temos a sétima e última trombeta, encerrando o terceiro ciclo de Apocalipse e chegando, como eu falei, na metade do livro. Ok? Então, elas são essencialmente trombetas destrutivas. E agora vamos iniciar aqui a quinta trombeta. Como eu falei também, essa é uma das partes mais dramáticas de Apocalipse, porque existem ainda cristãos que pensam que o evangelho vai trazer paz para este mundo, não é? O evangelho irá melhorar este mundo a partir do momento, a ponto da sociedade toda se converter ou de um país todo se converter ao evangelho, certo? Isso não vai acontecer, isso nunca vai acontecer. O evangelho, ele melhora uma sociedade a partir do momento em que ele vai ganhando os eleitos de Deus cada vez mais para si, e os eleitos de Deus vão adquirindo a marca de Deus. Pode ver que na narrativa de Apocalipse, antes dele falar da marca de Satanás e da marca da besta, ele fala daqueles que têm o Espírito Santo, daqueles que têm a marca de Deus. Então, nada vai melhorar esse mundo. Esse mundo ele só vai melhorar quando ele acabar, quando ele for destruído e ele for refeito pelo Senhor, com o novo céu e a nova terra. Aí sim, aí nós vamos ter um mundo ideal, certo? Se canta sobre o mundo ideal, mas o mundo ideal é só aquele depois da plenitude dos tempos. O Apocalipse, ele não vai transformar o mundo num paraíso. Ele vai destruir esse mundo e vai formar um paraíso. Nós chamamos de restauração, mas na verdade é uma destruição para que esse mundo seja refeito. É essa restauração que se tem em Apocalipse. E aqui nós temos um tormento que é provocado por Satanás. Aqui nós temos uma ação maligna, obviamente permitida por Deus, mas que tem a participação direta de Satanás, que é a quinta trombeta. E ele vai dizer que quem são aqueles que vão sofrer esse tormento? São aqueles que não têm a marca de Deus. Ele vai dizer aqui, não é para ferir a erva da terra, nem alguma coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente os homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Isso está no versículo 4 de Apocalipse 9.
Aqui nós temos a figura também do abismo, não é? Um abismo que vai ser aberto. Quando a quinta trombeta é tocada, foi-lhe dada a chave do poço do abismo, ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. Existe um abismo que está fechado, e a quinta trombeta irá abrir esse grande abismo. E esse abismo encontra-se aqui vários seres horripilantes. Né? Essa passagem que a gente leu fala de gafanhotos do tamanho de cavalos. Né? São seres anormais. Isso é para mostrar a gente que aqui são demônios. Demônios que estão presos nesse abismo, mas que irão ser soltos através da quinta trombeta. Não faz parte da sua criação. Gafanhotos do tamanho de cavalos não fazem parte, e com semelhantes a coroas na cabeça, e ele diz que são semelhanças, é como se ele nunca tivesse visto aquele objeto de forma concreta, e então ele vai falar, como eu falei, de formas que se parecem com aquilo, porque ali são seres que ele nunca tinha visto, que não fazem parte da criação de Deus. São seres anormais e são seres horripilantes, saindo daquele abismo. Uma descrição simbólica para demônios. Eles não se parecem com a criação de Deus. E é interessante porque é isso que acontece quando anjos pecam contra Deus. Quando anjos pecam contra Deus, eles são rebaixados. Eles se tornam criaturas anormais. Eles se tornam criaturas das trevas, certo? E é interessante, nós vamos ver isso nos próximos capítulos, mas já adiantando um pouco, esses demônios, eles conviviam com Deus. E a parte da história em que eles são definitivamente expulsos do céu é no momento em que, na ascensão de Jesus, em que Jesus ele triunfa sobre a morte. Na cena lá em que Jesus toma o livro, nós vamos ver que Satanás ele é expulso definitivamente do céu. E antes disso ele tinha acesso a Deus. Ele dialogava livremente com Deus. Antes disso, no Antigo Testamento, ele passeava pela terra e pelo céu. Assim como diz lá em Jó. Olha, andei lá e vi o teu servo passeando sobre a terra e olhei o teu servo Jó, né? Então ele passeia sobre a terra, ele fala diretamente com Deus, porque o demônio aqui, mesmo caído, mesmo condenado, antes da ascensão de Cristo, olha que coisa interessante, não é? E depois nós vamos ter isso de forma mais clara nos outros capítulos. Ele tinha total acesso a Deus. A ascensão de Cristo é o momento em que eles são expulsos. Tanto no livro de Jó, Satanás ele indaga ao Senhor sobre Jó, mas em Apocalipse 12 nós vamos ver a total expulsão do acusador dos irmãos. Esses demônios, eles agora estão onde? Eles estão na terra. E eles não podem voltar para os céus. Nunca mais eles voltarão para os céus. Mas esses do capítulo 9 não estão na terra. Hoje, eles não estão na terra. Eles estão presos nesse abismo. São muitos demônios que estão presos nesse abismo. Ou seja, nós temos demônios sobre a terra, nós temos demônios presos nesse abismo. Certo? Por que nós temos demônios sobre a terra? É só a gente ver o tanto de endemoniados que nós temos na Bíblia. Ou seja, existem demônios pairando sobre a terra e existem demônios específicos
presos nesse abismo que só vão ser soltos com a quinta trombeta. O endemoniado de Gadareno mesmo, vimos isso recentemente em Marcos, nas nossas exposições noturnas de domingo da igreja. E a gente vê que o demônio, ele clama, os demônios, na verdade, que são muitos, eles clamam para não serem mandados para o abismo. Eles clamam a Jesus, para Jesus, que tinha toda a autoridade, não mandasse eles para esse abismo aqui, né? E eles pedem clemência a Deus para sair dali, e Jesus permite que eles entrem nos porcos, que caem em outro abismo e morrem afogados, mas não é esse abismo aqui de Apocalipse 9, certo? E é interessante porque dentre todos esses demônios que estão presos no abismo, nós temos aqui o anjo, não é? O anjo do abismo. É como se ele fosse o rei desses demônios aqui, o general desse exército, o comandante, que está no versículo 11, do capítulo 9, que diz assim: e tinha sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, certo? Abaddon, que significa destruição, que também é traduzido e é um termo mais que a gente conhece como Sheol no hebraico, e em grego Apolion, que significa destruidor, ou seja, eles têm praticamente o mesmo significado, né? Destruição e destruidor. Eu queria que os irmãos abrissem só num versículo aqui antes de Apocalipse, óbvio que o Apocalipse é o último livro, se fosse depois era heresia, certo? Mas é em 2 Pedro, certo? 2 Pedro 2,4, por favor, meu irmão, se você está com a sua Bíblia aí, acompanhe comigo esta passagem em 2 Pedro 2,4. Diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Olha que coisa interessante, porque aqui ele fala em 2 Pedro de um grupo de anjos que Jesus os precipitou no inferno, mas aqui não é o Hades, né? É interessante que quando a gente vai para o grego em 2 Pedro 2,4, aqui não é traduzido como o Hades, né? Mas aqui é diferente. No grego é traduzido como Tártaro. E aí nós temos várias vezes onde inferno é Hades no Novo Testamento, ou inferno é Tártaro no Novo Testamento, certo? E Tártaro nós classificamos como um inferno pior do que o Hades. É como se fosse o inferno dos infernos. Ou seja, é um local aqui, é o pior dos infernos, certo? Ou seja, duas modalidades de infernos, o Hades e o Tártaro. E no Tártaro, que é o pior dos infernos, está um grupo de demônios, certo? Um abismo, ele vai ser aberto aqui nessa quinta trombeta. É o episódio famoso que a gente pensa que só tem no final de Apocalipse, que é o episódio da soltura de Satanás. Esse é o episódio da soltura de Satanás que vai ser repetido outras vezes aqui no livro de Apocalipse. Talvez no final de Apocalipse esteja mais claro ali, que ele diz literalmente Satanás será solto, mas esse é o mesmo episódio que não tem os detalhes do final de Apocalipse, mas que começa a ser
descrito aqui neste terceiro ciclo. É um detalhe dos outros ciclos que nos é apresentado aqui através da quinta trombeta. Então, é interessante, né? Quando é que Satanás vai ser liberto? Quando é que ele será liberto? E ele será liberto quando todos os eleitos de Deus ouvirem a sua palavra. Ele será liberto quando Deus tiver tomado para si e tiver marcado. Olha que a gente vai ver muito essa expressão de marca. Quando Deus marcar, primeiro, né, serão marcados todos os filhos de Deus. E quando forem marcados os filhos de Deus, aqueles que restarem são necessariamente, automaticamente, os filhos do diabo. Aqueles que terão aí o que Apocalipse tanto chama da marca da besta. Então, Deus, ele vai libertar demônios nesse abismo para torturar homens, para atormentar aqueles que não têm a marca de Deus. Esta é a quinta trombeta. E olha como ele descreve esse tormento. Versículo 5 do capítulo 9. Foi-lhes também dado que não matassem e sim atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Irmãos, uma picada de escorpião dói muito. Eu não sei se você um dia foi picado por um escorpião, mas nunca fui, graças a Deus, espero nunca ser. Mas a notícia é que não é muito bom. Imagine uma picada de escorpião que dura 5 meses, né? É uma dor, mas é uma dor momentânea. Temos remédios hoje em dia e tratamento para que aquela dor não continue por muito tempo. Mas o tormento desses demônios para com a humanidade é semelhante a uma picada de escorpião que dura 5 meses. É claro que 5 meses aqui é um símbolo. É um tormento que vai durar muito tempo e vai perdurar aí. Os 5 meses é. Imagine você sentindo a dor de uma picada de escorpião durante 5 meses, durante muito tempo. Esse é o tormento. É um longo tempo. É um longo tempo. Então, é interessante porque a Bíblia não tem boas notícias para o mundo. A Bíblia fala de um declínio gradativo do mundo, semelhante aos dias de Noé. O que é o dilúvio de Noé? É um tipo de apocalipse, mas vai ser muito pior. Vamos chamar assim, o nosso apocalipse, aquele que ainda vai vir. Ou não vai ser nosso se a gente for para a glória antes. Na verdade vai ser de todo mundo, até de Noé vai ser. Porque vai envolver a todos nós, todos esses personagens, incluindo nós. Irmãos, é muito sério o que eu falo aqui. É algo que nós temos que pensar na nossa eternidade. Para onde vamos na nossa eternidade? É algo muito sério. É algo que merece a nossa atenção. Se isso nunca incomodou você, chegou a hora de incomodar. Este é o momento. Tanto a época de Noé é um tipo de apocalipse, como Sodoma e Gomorra também é um tipo de apocalipse. E é interessante porque tanto nos tempos de Noé como em Sodoma e Gomorra, a humanidade ela chega num limite de abominação e Deus vai lá e destrói. Assim irá acontecer nos nossos dias também. A humanidade chegará num nível tão grande de desagradar a Deus e de escandalizar o nome de Deus, que chegará o fim. Então, o cenário está sendo preparado, como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Perdão, irmãos, movimentei a câmera aqui sem querer. E aí a gente tem
algo que está sempre relacionado a relacionamentos e a família. Lá em Gênesis nos diz que eles casavam-se e davam-se em casamento. Nós vamos ver o dilúvio, que é resultado de casamentos mistos sendo colocados lá em Gênesis 6, quando os filhos de Deus se casam com as filhas dos homens, as duplas linhagens, as linhagens opostas vão contrair casamentos mistos, e isso vai gerar os tempos de Noé, que vão gerar o dilúvio e o total desagrado e a total, reprovação do Senhor. Noé, casamento misto. Sodoma e Gomorra, anjos que vão resgatar a Ló, têm riscos de serem abusados sexualmente pelos habitantes, pelos sodomitas. Ou seja, um dos sinais do fim é a perversão. Essas são as pistas bíblicas que nos é dado. É a perversão na área do casamento, é a perversão na área sexual. É o aumento do mal, o aumento da violência, o aumento da iniquidade. Tudo isso é uma preparação para o rei do mal, para o rei do abismo, para o chefe deles, para o anticristo. Aqui é uma preparação para a descrição do anticristo no Apocalipse. E lá em Mateus 24, Jesus nos fala que ao mesmo tempo em que o mal vai triunfar, o amor de muitos se esfriará. E veja, Jesus está englobando a igreja nisso. A igreja, ela vai ficar tão exposta ao mal que muitos da igreja irão esfriar. O amor vai esfriar. Mas esses dias, como Jesus mesmo falou, eles serão abreviados. Eles passarão rapidamente, mas mesmo assim serão dias de muito tormento. Irmãos, o que é que nós aprendemos até aqui, não é? Até o versículo 12? Que não há esperança para um mundo caído. Não existe esperança para um mundo que nega a Cristo. Não existe. O único fim dele é a destruição. Destruição que nós merecíamos sofrer junto com todos aqueles que têm a marca da besta. Mas pela graça de Deus e pelo seu amor e pela obra do seu Filho, nós temos a marca de Deus. Essa primeira perícope no versículo 12 do capítulo 9, que ele diz assim: o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Então ainda vem 2 trombetas que vão ferir diretamente a humanidade, a 6ª e a 7ª. Então, entrando agora aqui já na 6ª trombeta, a 6ª trombeta, ela é como se fosse uma repetição da 5ª, porque nós temos aqui demônios ferindo a humanidade também, só que de forma mais detalhada e mais intensa, certo? Veja o versículo 15, diz assim: foram então soltos 4 anjos que quando a 6ª trombeta é tocada, foram soltos 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Assim como as 4 primeiras trombetas destroem a 1/3 parte aqui, 1/3 da natureza, de 4 modalidades da criação, dos 4 cantos da criação, a quinta trombeta irá atormentar os que não têm a marca, e a 6ª trombeta irá matar. Por isso que ela é mais intensa que a 5ª, porque a 5ª só atormenta, a 6ª mata, interfere diretamente na vida. Então, aqui nós temos
anjos caídos, demônios dentro do abismo, que serão soltos no dia, no mês e no ano exato em que Deus determinou isso. No dia, no ano e no mês exato. Então veja que nós não temos essa data, mas Deus tem o dia, o mês e o ano que isso vai acontecer. Por quê? Porque tudo nos planos de Deus tem dia, mês e ano. Todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida estão determinadas no segundo que Deus determinou. E se Ele faz isso nas nossas vidas, Ele vai fazer isso em Apocalipse também, nesses momentos também. E por que a sexta trombeta é mais intensa, como eu falei? Porque eles vêm matar 1/3 dos homens. A quinta trombeta, eles vão ser atormentados como uma picada de escorpião. Mas agora, eles vêm matar, certo? Veja aqui o versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. E agora eles vêm matar. Versículo 15, como eu já li, né? Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados no dia e a hora para que matassem a 1/3 parte dos homens. Então aqui é muito mais intenso, é muito mais profundo. Eles vão matar 1/3 dos homens. Olha que coisa interessante no versículo 16, irmãos. O número dos exércitos de cavalos, da cavalaria, era de 20.000 vezes 10 milhares, né? Então, o número desse exército é de 20.000 vezes 10.000. Eu ouvi o seu número. Olha, por que João ele coloca essa informação? Eu ouvi o seu número. Porque aqui nós temos o número exato desse exército. Aqui não é uma simbologia. Aqui é um número exato. João está ouvindo na visão quantos anjos vão sair do abismo. E são quantos? 20.000 vezes 10.000. São 200 milhões. 200 milhões de demônios irão sair do abismo para matar 1/3 da humanidade. Então veja que terrível. 200 milhões, irmãos, é o maior exército da história. Nunca existiu um exército com 200 milhões. Mas existem 200 milhões de demônios presos no abismo, esperando serem soltos para matar boa parte da humanidade. Aqueles que não têm o selo do Senhor. E olha que coisa estranha, o versículo 17 a 19. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabeça, e com ela causavam dano. É interessante porque João para descrever o cavalo e não o que estava em cima do cavalo, né? Ele descreve mais o cavalo do que os seres que estavam em cima do cavalo. O cavalo com cabeça de leão, com cauda aqui, como se fosse uma serpente. Ele não diz é uma serpente, mas é como se fosse algo estranho. Aqui são seres horripilantes, são seres que são indescritíveis.
parecidos com alguns animais, mas na verdade não são, porque são demônios. Da sua boca sai fumaça e enxofre. A sua cauda fere como serpente. É interessante que tem um quadro que só depois que eu estudei essa passagem eu entendi esse quadro. É um quadro de um renascentista dos Países Baixos, de um holandês. O nome dele é Hieronymus Bosch. E ele faz uma pintura perturbadora sobre o juízo final. E eu tenho certeza que ele leu Apocalipse para fazer essa pintura, porque ele faz justamente a descrição na sua pintura de seres que não tem nenhum sentido. Ele faz seres com pernas de dinossauro e que tem uma lança enfiada e cabeça de ser humano. Ele faz um quadro horripilante que eu não teria num quadro da sala. Não teria um quadro desse na sala ou em algum lugar, porque é uma pintura, embora nítida e com técnicas renascentistas, é uma pintura feia, mas é uma boa descrição desse capítulo 9 aqui. Se você colocar o juízo final de Hieronymus Bosch com H, você vai ver um pouco dessa perturbação de como o Hieronymus Bosch quis retratar. É algo parecido aqui com a descrição desses versículos. E aí nós temos aqui talvez esse cavalo e o seu cavaleiro sejam uma coisa só, muito parecido com um centauro, figuras e seres mitológicos, porque ele está descrevendo aqui, aí ele só passa a descrever o cavalo, talvez seja uma coisa só. A gente não tem isso aqui de forma tão nítida, mas são figuras horripilantes que estão presas nesse abismo, certo? E aqui eu tenho 200 milhões, né, para matar essas pessoas. É um exército enorme. E os versículos 20 e 21 diz assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Veja, esses seres não vão matar todos os que têm a marca da besta. Os que não são cristãos, os que não são salvos, os que não são convertidos. Ele não vai matar todos. Ele vai matar 1/3 da população. Mas tem mais 1/3 da humanidade que não é salvo. E esse 1/3, ele vai contemplar essas mortes, ele vai ver esses seres demoníacos matando, não é? Esses que não morreram, matando 1/3 da população, e mesmo assim eles não vão se arrepender. Eles vão ver toda essa matança. E isso não vai gerar arrependimento, porque esse evento não converte ninguém. Isso vai gerar cada vez mais ira contra o Senhor. Porque esses eventos não estão aqui para converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo através da sua palavra. E não é isso que vai fazer eles acordarem. Veja que não tem como eles acordarem se eles tiverem a marca da besta. Se eles não tiverem o Espírito Santo, não tiverem a marca de Deus, eles não acordam de forma nenhuma. Eles não abandonam o pecado da idolatria. Eles continuam apegados a esses pecados, mesmo vendo a punição de Deus decretada sobre os homens diante dos olhos deles. Muitos ainda que têm a marca da besta e não vão morrer, eles não vão se arrepender. Por isso que a igreja vive uma situação, irmãos, extremamente desconfortável. Porque muitas vezes nós nos apegamos a algumas pessoas e elas, embora vejam, embora contemplem a palavra de Deus, elas ainda negam
aquilo que nós estamos pregando. E entender que não existe esperança para esse mundo senão a destruição. Mas isso não nos impede de pregar o Evangelho. Porque quer queira, quer não, essa é a nossa função. E nós sabemos que temos pessoas que têm a marca de Deus e precisam ouvir o Evangelho. Porque elas terão plenamente o Espírito Santo. Quem abandonará seus pecados para crer em Cristo? Quem abandona seus pecados para crer em Cristo? Em Cristo. Somente aqueles que têm a marca. Somente aqueles que Ele chama. Lembra da parábola do rico e Lázaro? O rico estava no inferno e ele queria voltar para avisar aos seus parentes, aos seus familiares, para não irem para aquele lugar que ele estava. E aí é mostrado para ele. Eles têm a lei e os profetas. Eles têm a palavra de Deus. Se eles não crerem na palavra de Deus, mesmo que você voltasse, mesmo se você voltar todo queimado, cheirando a enxofre, como esses demônios vão estar, eles não vão acreditar. Porque é só o Evangelho que converte. Esse foi o método que Jesus estabeleceu, que Deus estabeleceu. E só quem Ele chama que é convertido. E não quem quer. E não quem viu algum poder miraculoso. E não quem contemplou. Então, esse é o refrão do Evangelho. E isso vai acontecer também em Apocalipse. Irmãos, como eu falei no início, entre a sexta e a sétima trombeta, existe um intervalo aqui, certo? E é algo que é diretamente relacionado à igreja. E olha como esses ciclos eles se repetem entre o sexto e o sétimo selo. Também existe um mesmo intervalo que nós falamos também referente à igreja. E agora nós vamos para esse mesmo intervalo entre as trombetas. Mas na próxima semana eu vou tentar falar desse intervalo, que é o capítulo 10 e 11, e fechar a sétima trombeta, para nós iniciarmos, nós terminarmos esse terceiro ciclo de Apocalipse já na próxima semana, ok? Então a gente vai ver aí a última trombeta na próxima semana e esse intervalo. O que é esse intervalo? Né? E por que ele usa aqui 3 figuras de linguagem para falar do papel da igreja no meio de todo esse caos? Ele vai usar um livrinho, ele vai usar a mediação do espaço e do tempo, e depois ele vai usar 2 testemunhas. São 3 figuras de linguagem aqui, mas isso a gente só vai ver, eu me comprometo com vocês, da gente ver na próxima semana. Tá bom? Então, vamos orar. Nós encerramos aqui o Apocalipse 9 por hoje. Se você tem alguma dúvida, não se acanhe. Pode me perguntar lá pelo WhatsApp, pode perguntar no meu privado, pode me ligar. A gente debate e a gente discute, certo? E aí a gente vai meditando cada vez mais nesse livro. E quinta-feira vamos estar aqui, se Deus assim permitir, e ao vivo, certo? Não vai ser toda semana, que vai ser assim gravado, só algumas, aquelas que eu tiver realmente muito apertado. Aí eu gravo para vocês, porque aí você tem um estudo onde você pode voltar, você tem até uma imagem mais nítida, tudinho. E é isso aí, certo? Mas na próxima semana, se Deus quiser, vai ser no Zoom, com transmissão ao vivo pelo YouTube também. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura e meditação da Tua Palavra. Obrigado por tudo, obrigado por esse estudo. Esteja conosco, Senhor, nos dá um bom resto de semana. Aquelas pessoas que estão com problemas de saúde, ou problemas familiares, problemas financeiros, esteja com elas, Senhor, sustenta elas. E eu tenho certeza que o Senhor assim irá fazer e assim irá proceder, porque para aqueles que têm a marca
do Senhor, aquilo que o Senhor fez, selou e separou. O Senhor também protege, o Senhor também cuida. Obrigado por essa graça e por essa misericórdia incondicional e que nós não merecemos. Obrigado por tudo. Esteja conosco. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe meus irmãos e até a próxima semana, se assim Deus permitir.